É. Bom, vamos fazer uma oração então, né? Fechar os olhos um pouco. Pai nosso que estás no céu, que teu nome seja santificado, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje nosso pão desse dia, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a que eles ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, nos séculos dos séculos. Amém. Ser infinito absoluto, Deus. Vida, amor e misericórdia eternas. Manifestando-se em si mesmo por si mesmo, em sua onipotência e onipresença totais. Ilumina nossas mentes para que te conheçamos com a verdade. Purifica nossos corações, para que seja o espelho do teu amor por todos os outros seres humanos. Amém. Amém. Então, hoje é bem bacana. Hoje Conchas de Realidade é uma conversa muito pira. Deixa eu só puxar aqui a minha cola aqui. Essa é uma parte muito interessante, porque o Dáskalos, ele comenta alguma coisa nos livros do Marquides, ele fala por cima sobre Conchas de Realidade, e Conchas de Realidade, ele é um conceito um pouco... Hoje em dia, o Daniel não se separa mais em círculo interno, mais interno, super interno, né? Fica meio misturado as coisas, né? Mas eu diria que isso já é um conceito, assim, que não é toda pessoa que consegue compreender. A gente começa a entrar num nível que a pessoa precisa ter uma percepção de fora de si. Ela precisa se ver, é uma maturidade de consciência, né? A consciência desse indivíduo tem que estar madura o suficiente para se perceber e compreender um assunto um pouco abstrato, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, ele não é tão abstrato porque ele é muito fácil, os exemplos são muito claros, né? Dastos falava, né, que a psicologia moderna estava engatinhando ainda, né? Que eles estavam tentando medir a profundidade do mar com uma varinha, né? E acho que vocês já sabem, né? Eu estudei psicologia, né? E eu tive a audácia de querer trabalhar de psicólogo, né? Foi muito interessante na época, porque, assim, o Dasclos ele consegue explicar o ser humano de maneira muito simples e muito eficaz, assim, com coisas bem práticas e bem simples, o que a psicologia não consegue, por sinal, né? Tem várias linhas, várias interpretações. Mas o desafio da psicologia prática e clínica é, por exemplo, você tem uma pessoa que está com depressão e você tem que tirar a depressão. Então, a grosso modo, você pode dizer que ela está numa concha de realidade e depressão. Ela acorda de manhã num mundo onde nada faz sentido para ela. E o que Dassos fala? Que a gente deve ajudar as pessoas a sair desses lugares escuros para conchas de luz mais claras. Até o momento você não precisa mais de concha, você pode entrar em contato com a realidade total, né? Divina, né? E interessante que quando o Dastos começa a falar em concha de realidade, ele explica toda a psicologia do ser humano, que nenhuma linha de psicologia conseguiu explicar até hoje, né? Então, tudo são conchas de realidade. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tá de bem com a vida, ela tem uma concha de realidade que tem mais elementais de luz, mais ingredientes de luz dentro daquela fórmula daquele ser humano, né? Que ele vai dormir, acorda de manhã e reinicia aquele programa, né? Aqueles elementais se reavivam e ele está com mais luz. E tem outras pessoas que estão com depressão, com ansiedade, os medos, né? Os elementais de medo estão meio que dominando a pessoa, dela está numa concha de realidade de medo, né? Então foi muito interessante, assim, que eu não tinha consciência de concha de realidade quando eu era psicólogo, né? Então eu lembro que eu tive um paciente que era um homem alto, né? Era um homem bonito, forte, né? Formado, né? Tinha educação, né? Mas ele sentia o último dos homens. Ele sentia que não era possível dele ser amado pelas mulheres, né? E era interessante que ele desenvolveu uma concha de realidade em que ele fingia ser americano para sair nas baladas,
Porque lá, 20 anos atrás, né, para você encontrar o sexo oposto, você tinha que sair na noite, né? Hoje em dia é tudo no celular. Né? Mas então ele criava uma concha de realidade que ele era um americano. E ele chegava falando inglês, o inglês dele lá e tal, e ele convencia as meninas de que ele era americano, e ele ficava com as meninas. E daí ele falava assim, não, eu só consigo namorar quando eu finjo que sou americano. Só que ele não percebia que talvez não era porque ele fosse americano, é porque na concha de realidade dele, ele tinha fé e acreditava que por ele estar sendo americano, ele era desejável. Então não quer dizer que a mulher só estava com ele porque ele era americano. Talvez até fosse o caso. Depende da concha de realidade de cada pessoa que ele encontrasse. Existem pessoas que estão numa concha de realidade de que ser americano tem um status, um apelo social mais forte. E aí, claro, que daí fome e vontade de comer talvez funcionasse, né? E daí era muito interessante que daí para eu tentar o desafio da psicologia prática, né, e também didática de certa maneira, é fazer as pessoas despertarem para outras realidades, né, para irem morar em casas mais bonitas, em conchas mais bonitas. E eu lembro que eu passei um exercício para ele que ele tinha que andar de óculos escuros na rua e ele não deveria encarar as mulheres, ele deveria fingir que está ignorando as mulheres e de óculos escuros ver se as mulheres olhavam para ele. Aí ele saía andando pela cidade e ele percebia que ele, sem olhar para as mulheres, algumas meninas ficavam olhando para ele, para um homem alto, bonito, alto, né? Forte. Então, essa foi uma maneira que eu tentei fazer para ele ver uma outra concha de realidade que também era possível, né? Mas era muito engraçado que ele no final, ele tinha um relacionamento meio tóxico com uma namorada dele lá. E era engraçado que essa namorada, percebendo a falta de autoestima dele, ele falou para ela, tem baixa autoestima. Daí ela convenceu ele a fazer uma operação plástica de colocar tanquinho no abdômen. Então, assim, para um homem da geração X, você mudar teu corpo para impulsionar mulheres, na nossa concha de realidade de homens da geração X, não é uma boa ideia. Mas ela convenceu ele a fazer isso porque ela falava assim, olha, quando eu estou me sentindo mal comigo mesmo, eu faço uma lipo, eu faço alguma coisa assim, me sinto muito bem. E ele entrou na concha de realidade dela e fez isso. Só que a médio prazo, ele não sabia, ele estava completamente sem norte, né? Então é uma pena, né? Mas acho que a história dele é interessante para ver essa coisa de conchas de realidade, né? Deixa eu só apagar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Não. Vou voltar aqui. Não interessa. Colinha. Então, eu tive um outro paciente também na época, muito interessante, muito interessante, parece que eles cientistas, né? Mas ele me procurou, um amigo dele me recomendou, não sei por quê, porque eu não sabia nada que eu estava fazendo, tudo era na sorte na época. E ele me procurou porque uma vez por ano, de noite, inconscientemente, enquanto dormia, ele tinha espasmos. Ele acordava de manhã e a família dele falava assim, cara, você loqueou ontem na cama, você teve uns... Você parecia um louco. Daí aquilo estava incomodando muito ele, né? Daí ele procurou alguém para curar ele disso, né? Ele veio parar na minha mão, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí ele... Qual que era a constitucionalidade dele? Ele tinha um problema, e esse problema podia fazer com que ele fosse normal, fosse uma pessoa normal. Só que ele era engenheiro. Aí, por sorte, totalmente sorte, porque, como eu disse antes, eu não sabia o que estava fazendo na época, não sei nem se sei até hoje, né? Eu cheguei para ele e falei assim, cara, você tem uma calculadora aí? Tenho. Então, tira aí, você é engenheiro, vamos calcular aqui. Você disse que você tem um problema que talvez não seja normal, né? Por quanto tempo é teu espasmo? Me falaram que é uns 15 minutos. Tá, acontece quantas vezes por mês? Não, por ano acontece uma noite por ano. Certo, interessante. Então, você calcule a porcentagem do seu tempo que você não é normal. Ele pegou a calculadora em 365 dias. Daí ele chegou à conclusão de que, olha, eu sou 0,0001% não normal. Eu sou 99,99. Aí ele saiu do consultório, na outra semana ele voltou. Gustavo, você é incrível! Cara, não pensei que ia ser tão rápido. Era minha segunda sessão com o cara. Meu Deus! Eu não sei nem do que falar mais.
Tem gente fala agora? Mas foi pura sorte. Tá? Mais tarde eu fui saber que aquilo era uma técnica de ressignificação. Tem umas linhas de hipnose que falam muito disso, né? Hipnose é só isso. Você plantar conchas de realidade nas pessoas e se pegar aquilo, se engatar, o cara começa a alimentar novos elementais que criam uma nova concha de realidade, né? Então, foi interessante que ele foi uma concha muito negativa, uma concha que não era mais um problema, dele não tinha mais o que falar. Dele começou a falar dos relacionamentos dele, e daí logo depois ele parou de fazer consulta, né? Mas foi bem bacana essa experiência. Né? Eu queria que todas tivessem sido assim, mas eu não sabia que estava fazendo uma parte do tempo. Mas tem outros tipos de concha realidade que são de pessoas normais. E essas são mais difíceis de perceber. Tá? Então, por exemplo, eu moro... o pessoal que esteve aqui na minha casa, eu moro perto de Wittmarsum, que é uma colônia de alemães que migraram no século XVIII, acho, junto com a minha família também. Só que a gente foi para Santa Catarina, eles vieram aqui para esse segundo planalto do Paraná. E lá, os alemãos, lá, eles falam alemão ainda, eles têm um jeito deles lá, muito da cultura alemã, e eles têm uma concha de realidade que, na Alemanha, tudo é perfeito. Eu, na Alemanha, estou na Alemanha, né? Tudo maravilhoso. E eu percebo toda vez que eu vou comprar madeira lá, eu vou lidar lá com os colonos, eles têm essa coisa, Gustavo, você lida com imigração lá para a Europa, né? Eu lido, né? Como é que é e tal, etc. Não, falar que lá tudo é fantástico e tal. E é interessante quando eu vou para lá, é que eu percebo que a concha da realidade que eles estão é de que o Brasil é um lugar inferior e a Europa é superior, e a mesma concha de realidade que eu tinha crescendo em Curitiba. Porque meu pai era descendente alemão, e ele falava que na Alemanha tudo era bom, né? Então, é muito interessante porque quando eu vou lá, é como se eu estivesse vendo aquelas pessoas nas conchas, eu estou de fora da concha deles, vendo eles dentro da concha deles, só que eles não percebem, estão dentro daquela hipnose, daquela concha de realidade, é como se fosse um muro onde reflete tudo, né? Aquelas imagens são fixas para eles, né? E é interessante também perceber, por exemplo, no meu histórico, né? Eu queria muito morar no primeiro mundo, né? E eu fui lá e realizei esse desejo de adolescente, né? Fiquei muitos anos alimentando esse elemental. E quando eu vi, era 2014, 2013, e o Brasil estava uma bagunça. Daí eu e minha ex-esposa a gente decidiu, vamos para Portugal para ver como são as coisas, né? Deu indo para Portugal, eu consegui um título de residência lá, acabei trabalhando com imigração, com a parte europeia, principalmente Portugal. Só que eu fui morar em Portugal. Daí, você faz a primeira visita como turista, você vê uma concha de realidade maravilhosa, as pessoas leves na rua, todo mundo feliz. Você fala, meu, que paraíso, que nirvana, quero morar aqui. Mas depois que você vai morar lá, você percebe que o que você via turistas na rua. O que você via é os turistas, os seus que estavam passeando pela cidade baixa de Lisboa. É claro que você está leve, você está viajando, cara. Você está com dinheiro no banco, você precisa trabalhar. Aí quando você começa a trabalhar com os portugueses, você começa a perceber que os caras estão sofrendo lá, que os caras não querem pagar nota fiscal, que os caras querem dar um jeitinho para pagar menos imposto, como qualquer lugar do mundo. E pior, lá tem pouco trabalho, então as pessoas estão meio tensas, assim, né? Percebam, essa é minha leitura da minha concha de realidade, da minha vivência com Portugal. Você pode ter uma outra pessoa que pode ir lá e ter experiências incríveis lá. Por exemplo, se a pessoa sempre nunca teve liberdade na casa dos pais, vai morar lá como estudante, Portugal é maravilhoso, porque ela pode ser ela e tal. Vocês percebem como concha de realidade é uma coisa muito subjetiva, flexível, fluida? É o teu corpo psiconoético, né? Existem tantas conchas de realidade enquanto existem pessoas, né? Mas o que é interessante da imigração em Portugal é que depois que eu conheci Portugal direito, então, na minha observação, usando a chave da observação da realidade, eu tive mais de 1.000 clientes de imigração em Portugal. Eu posso dizer que de 1.000 clientes, só 8% vivem em Portugal hoje. Por quê? Porque é difícil ganhar vida lá. Então, quando chega um cliente para mim, para trabalhar de imigração, ele vem com essa concha de realidade que Portugal é um paraíso, é um nirvana. E eu fico ali esperando, né? Se ele me pergunta algumas coisas, eu respondo, eu falo a verdade, porque eu sou um pesquisador de verdade, eu não vou mentir para ganhar dinheiro, né?
Eu não estou a fim de construir um tesouro na terra, eu quero construir um tesouro no céu. E eu falo para ele da minha percepção, do meu mapa. E é muito interessante, porque dependendo de como que é a concha de realidade da pessoa que emigrar para Portugal, ela fica com raiva de mim, se eu falar mal de Portugal. E isso vem de encontro aos ensinamentos didáticos. Os ensinamentos, umas lições mais profundas, eles dizem: nada é mais terrível para uma personalidade temporária do que você trazer muita luz para ela. Você tentar tirar ela das ilusões que ela está vivendo hoje. Ela pode até ficar com raiva de você, pode até querer te matar. Não para Portugal, né? Mas para outras coisas, né? Então, é interessante que eu até brochei muito uma época, eu não queria trabalhar mais com isso, porque eu me sentia assim, estou vendendo um sonho que é ilusório. Mas depois eu percebi duas coisas. Primeiro, que a minha percepção, algumas pessoas realmente ficavam muito bem lá em Portugal. E dois, eu cheguei à conclusão, não, pelo menos eu sou honesto, eu estou ajudando as pessoas aqui, não estou enganando ninguém, eu estou, na verdade, ajudando as pessoas a realizar um sonho delas, um desejo delas, que é muito importante. E depois que elas realizam esse sonho, elas amadurecem, porque elas têm a experiência de que, olha só, não é onde eu estou no mundo, mas como eu estou no mundo. Não é um lugar fixo que vai me fazer feliz. É eu que tenho que perceber o que me faz feliz, aonde quer que eu esteja. Daí eu topei continuar trabalhando com isso, né? E foi interessante que agora na pandemia precisei trabalhar, aumentar meu mercado de trabalho para poder pagar as contas, e eu comecei a trabalhar com os Estados Unidos. Até a Helena tem me ajudado a trabalhar nos Estados Unidos. E os clientes, quando se fala em Estados Unidos, se em Portugal a pessoa vai, sei lá, falsificar um documento para conseguir pegar o título de residência, para Estados Unidos, eu tenho clientes que dariam o rim direito para virar americano. Eles, literalmente, se eu falasse, olha, eu vou te ajudar a cruzar o Rio Grande aqui, pular o muro do Trump, mas o green card está garantido, eles chegam a pagar valores de 20 mil, 30 mil dólares para coiotes de gravata, né? Muito interessante isso, né? Porque o Eldorado, a concha de realidade, que nos Estados Unidos é um Eldorado, e as pessoas vão realizar todos os seus sonhos materiais, é muito forte, né? Então, de novo, vários problemas acontecem, porque eles me perguntam, você está morando onde, Gustavo? Eu falo, estou no Brasil, né? Estou em Portugal, estou para os Estados Unidos, mas eu sou residente do Brasil. Peraí, mas você trafica droga, mas não usa. É isso mesmo, eu não tenho interesse de ser americano. Então, isso é um choque de consciência de realidade muito grande, né? E é claro, eu explico para eles também, né? Porque os Estados Unidos, não sei se vocês sabem disso também, na concha de realidade de vocês, é um lugar onde eles vão te taxar todo o dinheiro que se ganha em qualquer lugar do mundo. Se você tem uma lojinha lá na Tailândia, se você é cidadão americano, tem um green card, você tem que pagar 40% para o Tio Sam. Eu já tenho um negócio na Europa, eu já tenho um negócio no Brasil. Se eu virar cidadão americano, eu vou pagar 40% de impostos. Aí, sem falar que na minha concha de realidade, da minha observação, como eu viajei muito, vivi em muitos lugares, eu já percebi que não importa muito o primeiro, o segundo, o terceiro mundo que você vive, mas sim se você tem emprego. O rico no século XXI, na minha opinião, é quem tem emprego numa sociedade digital global. E outra, se você está morando num lugar caro, você sobra menos dinheiro. Se você ganha dinheiro, não importa onde você ganha dinheiro, onde você gasta o dinheiro faz mais diferença, né? Que nem morar no estado interior, morar numa área rural, morar numa cidade como São Paulo, o custo é muito diferente, né? Mas isso é uma coisa muito, muito avançada para quem está querendo ir para o Eldorado, que é os Estados Unidos, onde ele vai ganhar em dólar, né? Então, de novo, eu fico ali e tal, né? Estou à disposição, né? Se as pessoas me perguntam, eu falo sempre a verdade, né? Minha opinião dos Estados Unidos. Eu acho que é um lugar interessante para se viver, culturalmente, eu gosto muito dos Estados Unidos, né? Eu tenho uma ligação muito forte com os Estados Unidos, a cultura, mas eu não quero morar lá. Por quê? Porque as pessoas estão tensas o tempo todo, na minha percepção de como é a realidade. Se tem algum americano aí, alguma pessoa que adora os Estados Unidos, vai discordar de mim, vai falar, não, a verdade não é assim, porque na concha da realidade essa pessoa não percebe as coisas positivas de lá. Mas como eu fui várias vezes para os Estados Unidos, e eu percebo que tem uma tensão, na minha opinião, assim, se observa aquela sociedade, todo mundo tem que matar um leão por dia e tá todo mundo competindo com todo mundo. É uma tensão
que fica no fundo ali, entende? Se você pisar na bola errado, sem saber que está pisando na bola errado, você pode ir para cadeia. Eu soube de um menino de 16 anos que vendeu fogos de artifício na eBay, que é o mercado livre deles, e teve que prestar 6 anos na prisão, porque lá é um crime vender fogos de artifício pela internet, para certos estados, né? E ele ficou tão traumatizado da experiência que ele renunciou à cidadania americana, né? Então, assim, são várias realidades, conchas de realidade, né? Então, o brasileiro vai para os Estados Unidos com uma concha de realidade de Eldorado, daí ele chega lá e percebe que os Estados Unidos é um outro lugar, que as pessoas não vão conversar com ele, talvez, né? As pessoas estão correndo, estão tentando pagar as contas, né? Eu tenho um associado lá que eu gosto muito, o Jake, e ele está correndo das 8 da manhã às 8 da noite para pagar as contas dele em dólar. E ele tem uma posição muito boa na sociedade, é um advogado americano, né? Então, assim, conchas de realidade, né? Falando mais de conchas, né? Eu vou agora compartilhar aqui o vídeo com vocês. São vários tipos de conchas. A gente falou primeiro do paciente de psicologia, né? A gente falou agora essas coisas culturais, coisas de hipnoses coletivas, que todo mundo acha que o Brasil é ruim, por exemplo, e talvez não seja tão ruim. E agora eu vou compartilhar com vocês minha tela aqui. Esse é bem legal. Esse aqui... Só que cola uma moeda, cola uma moeda no braço da pessoa. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Uhum. Eu vou botar aqui, ó. Vocês já viram isso aqui? Ó, ele tomou uma vacina de Covid, ó. Vocês já tinham visto isso? Eu vi de um celular. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi dos pesquisadores da verdade do México. Vamos a limpiarlo primero. No hay sudor. Ahora vamos a poner el celular. Então, aí pergunta, né? Que quando você vê essas imagens aqui, esse pessoal, né, fazendo vídeo da moeda que cola no braço, qual que é a tua reação? Estão querendo desmoralizar uma coisa, sei lá, não sei a troco do quê, né? Olha só, essa tua percepção dessa imagem, se você me permite, Helena, me mostra que você é a favor das vacinas. Na tua realidade, essas vacinas, elas estão aqui elas têm que ser defendidas, são necessárias para a sociedade. Eu não estou julgando se está certo ou errado a tua concha, Não, entendeu? não, então, não, também não, mas é a percepção, né? Exato. Não é o julgamento, é a percepção, são coisas diferentes. Exato. Esse é o ponto. Para Daskalo, Isso. o julgamento não existe. Existe a consciência da percepção, que existem percepções. Isso. Né? E daí a personalidade temporária, ela pode pegar isso e criar elementais de raiva, de julgamento. Não, você tem que estar comigo, né? Alguém aí viu esses vídeos aí e falou assim, meu Deus, por que está acontecendo isso nos braços das pessoas? Alguém foi pro lado conspiracionista? Não, para mim era uma brincadeira, para mim, né? Uma brincadeira, sei lá. Então, tem várias opiniões, né? Não vamos entrar no mérito da opinião, mas as percepções. Então, por exemplo, o velho sábio, que é aquele yogi que tem uma kundalini super forte, que fica fervendo as pessoas e tirando os elementais negativos do corpo dele em Curitiba, ele fez o teste da moeda lá e, na opinião dele, só que assim, ele é um médico naturalista, né? Ele fala assim, olha, a vacina é muito necessária, é positiva, é necessária, mas olha só, tem um chumbo aqui, injetado junto, e o corpo vai ter que processar o chumbo, e o chumbo é um veneno. E algumas pessoas podem ter reações ao chumbo. Isso é o quê? A concha de realidade do velho. Não quer dizer que está certa. É só mais uma percepção, né? Então,
o que é o ponto do ensinamento de Dasclos aqui? É que a gente tem que tomar muito cuidado de pegar as nossas opiniões e as nossas percepções como a única realidade existente. Esse é o ponto da lição das conchas de realidade, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, tem pessoas que acham que se você tá uma dessas conchas, tá? Por favor, não fique com raiva de mim, tá? Mas eu preciso falar isso para passar o ensinamento, né? Tem pessoas que falam que só se você for vegetariano você é espiritual. Se você comer um pouco de carne, você não é espiritual. Teve um debate desses, um círculo lá no México, uma vez no círculo lá internacional no México. E quase o pessoal saiu uma porrada lá no círculo. O Daniel, que é vegetariano, por escolha própria, né? Acalmou as pessoas e tal, e tocou o barco, né? E é interessante que o Jorival contou aqui, quando o Dasclos esteve em São Paulo, ele pediu um bifão, né, para comer, né? Foi. Então, assim, tem outras conchas de realidade sobre espiritualidade, por exemplo, né? Somente comer produtos integrais. Se você come uma massa branca, você não é espiritual. Concha de realidade, se você usa uma cor negra, uma cor preta, você não é espiritual. Concha de espiritualidade, somente se você negar e cortar fora qualquer sentimento sexual, você será espiritual. Existem zilhões de ilusões. E quanto mais rarefeito, mais abstrato é o conceito, mais ilusões tem. Mais ilusões tem. Então, muita gente espiritual se acha muito espiritual, mas é só uma pessoa com julgamento dentro de uma concha de realidade que não tem a ver com a espiritualidade em si, né? Por exemplo, tem gente que fala que se for cristão, você vai ver a Deus, né? E outros que falam que só se você for muçulmano. Qual que é a verdade, né? E agora vem a questão, né? Como sintonizar com a verdade de V maiúsculo? O que Dasclos fala, que o Daniel fala também, de você ver além das conchas, ver a realidade. Sair das tuas ilusões pessoais, sair de dentro dos seus mundos fechados, né? Então, essa que é a questão. Eu vou abrir agora para a gente conversar, debater um pouco, daí depois a gente vai fazer um exercício que tem a ver com um pouco dessa tentativa de sair da concha, né? Perguntas, comentários? Além, por favor. Hello. Vai lá, Luciano, manda ver. Sobe o Vamos lá. Ligou? Então tá. Bom, na verdade, eu queria a contribuição de todos aí. Porque dentro do que a gente lê nos livros, né, tanto do Marquides, quanto do Daniel, quanto do próprio Dasclos, pouco se fala em caráter. E quando a gente está falando de concha de realidade, eu acho que a gente está falando também de personalidade, né? E para mim fica assim, subentendido que personalidade, ela não tem um polo positivo ou negativo, existem personalidades. E já caráter, para mim, me passa a impressão, e aí entra uma certa incompreensão da minha parte, caráter, para mim, me passa a impressão de que a pessoa ela é mau caráter ou ela tem um bom caráter. Então, eu não sei de que forma, até tem nos ensinamentos esotéricos, tem uma parte que aborda, mas não chega a um parágrafo que Dasclos fala sobre caráter. Então, sim, eu queria entender... Essa personalidade é boa, né? Ele não chega e fala assim, né? Exato. Então, eu queria entender dentro desses temas, de repente posso estar até fugindo um pouquinho, mas queria a ajuda de vocês para poder compreender e casar uma coisa na outra do que a gente está conversando hoje, né? Qual é a compreensão de vocês em relação a isso? Porque às vezes eu me pego muito me culpando e me julgando, ainda mais agora estudando, eu me pego me julgando muito sobre o meu caráter, né? Sobre alguns comportamentos pessoais. Isso, por um lado, me deixa feliz, porque eu estou observando algumas atitudes minhas, mas, em contrapartida, me deixa triste por saber de que, por muito tempo, eu fui um mau caráter.
Ah, olha só, interessante. Não, eu acho que eu vou ter que discordar um pouco de você. Acho que o Dastos sempre fala em caráter o tempo todo, mas não usa essa palavra. Ele fala em bons elementais e maus elementais. E ele fala no mandamento máximo, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? O mandamento máximo, né, do Novo Testamento, né? Joshua chega e diz: deixem todos. Eu não venho anular as leis, mas eu venho adicionar a elas. Eu digo agora: ame ao próximo como a si mesmo. Que é um paradoxo também isso, né? Mas o que é amar o próximo? É você desejar bem ao próximo, você cuidar do próximo, você não pensar mal do próximo. Então existe uma linha de caráter muito forte, no sentido que você deve se observar, o exercício da introspecção diária é justamente você separar o joio do trigo, perceber o teu eu antigo, porque esses são hábitos e várias encarnações que vêm, que a gente tem um lado ganancioso às vezes, tem um lado que você está pensando no teu pedaço da pilha, às vezes você tem inveja, às vezes você tem... todos os 7 pecados capitais aparecem, né? Mas eu acho que o pesquisador da verdade, ele está consciente deles. Ele não é perfeito. O pesquisador da verdade não é uma pessoa que é perfeita e pura. Ele é uma pessoa que está em trabalho de construção em direção a uma pureza constante, né? Então, eu percebo essa coisa da tua preocupação no caráter. Né, eu acho que é bem importante a gente se perceber. Eu recentemente eu fiquei doente nos últimos 2 meses, andei fraco, e eu me vi assim pensando muito em dinheiro, em como fazer dinheiro. Comprei um monte de Bitcoin, e na minha introspecção eu comecei a pensar assim: por que eu estou pensando? Eu não preciso de tanto dinheiro. Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Eu já tenho dinheiro suficiente. Por que eu quero trabalhar mais? Quero chegar em casa e aproveitar o pôr do sol. Quero voltar a meditar mais e tal. Então, é constante. Isso é uma coisa que o Dastos fala, que até os mestres não param de fazer introspecção. Você nunca para de fazer introspecção. Dastos fazia introspecção. Porque o tempo todo ele tem que estar se percebendo, porque a nossa natureza humana é dual, de dualidade, né? Agora, voltando à palavra caráter. Isso é muito interessante você usar essa palavra, porque tem algumas linhas espirituais que falam assim: o bom caráter é você se vestir de branco, é você ser bonzinho com as pessoas e deixar as pessoas pisarem em cima de você. Por exemplo, o bom caráter é você ser vegetariano, o bom caráter é você ser uma pessoa pobre. Católicos falam isso às vezes, né? Só que Dáskalos, ele nunca vai botar as pessoas em caixas. E nunca, pelo contrário, toda vez que eu encontrei com místicos hardcore, esses que não querem ser místicos, esses caras que não querem ter seguidores, esses caras que não... Os hardcore mesmo, tinham algum evento, por exemplo... eu vou falar um pouco do Daniel lá. Cortando aí, Gustavo. Oi? Cortou? Cortou, Gustavo. Não, eu parei mesmo. Indiana, por exemplo, você vê lá, tem milionários na casa do Daniel e tem gente que está a 2 passos de uma esquizofrenia múltipla. Tem gente pobre lá. Tem gente de esquerda, assim, radical, aquele pessoal, assim, que raspa o cabelo. E tem gente que é super normal, tem gente que tem gente de tudo quanto é tipo. E não tem nenhum julgamento ali. E as pessoas percebem. Tem um cara que eu gosto muito, por sinal. De novo, gostar da personalidade temporária, né? Mas eu gosto muito que ele parece minha esposa viu ele uma vez no México e falou que ele parecia o Bruce Willis. E eu chamo ele de Bruce Willis. E ele é um soldado do Vietnã. E é muito interessante a personalidade dele, porque ele matou pessoas. Ele é um pesquisador da verdade. Aí eu cheguei para ele e falei: ô Bruce, você tem algum remorso de ter matado pessoas? Na concha de realidade dele, ele diz: somente tem remorso aquele que não sabia o que estava fazendo. Eu estava bem coerente, eu sabia o que estava fazendo, o que era necessário fazer naquele momento. Hoje ele está assim, talvez daqui a 10 anos, na pesquisa dele, ele mude. Mas ninguém está julgando a percepção atual dele. Né? Naquela vez, hoje eu tento comer o mínimo de carne possível, né? Mas assim, naquela vez que teve o debate lá dos comedores de carne lá, eu era o cara a favor de comer carne, porque o meu argumento era assim: olha, eu fui vegetariano por 10 anos, eu nunca tive nenhuma experiência espiritual, e agora que eu como carne, eu tô vendo um monte de coisa, tô um monte de experiência. Então,
naquela época, teve esse frisson. Mas olha só, 2 anos depois eu quero comer menos carne, porque eu tive outras experiências. Então, o que o Dastos fala? A gente está sempre numa escada relativa em direção à verdade. Não, a gente nunca está no absoluto, como personalidade temporária. E mais, aí uma coisa mais profunda dos místicos, eles dizem que tem uma chave de Deus em cada ser do mundo. Lá tô fazendo certinho, tá lá. Exatamente. Ô, Jurival, Acho que foi uma fase só que estava funcionando. pronto. Eu perdi um pouco o fio da meada aqui, mas o que eles falam? Tem uma chave espiritual em cada ser do mundo. Se você pensar na pior pessoa do mundo, Hitler, tem uma chave espiritual dentro dele. Tem uma lição espiritual. Então, eu lembro, eu gosto muito de falar do Bradford Kinney, embora o Bradford não seja exatamente um pesquisador de verdade, ele é um cristão, um xamã cristão, né? Mas, por exemplo, tinha uns eventos lá, e daí, nos workshops dele, práticos, assim, né? Tinha umas pessoas que se achavam as últimas pessoas espirituais do mundo. E o cara aparecia no meio do evento lá, ele chamava lá um empresário de ônibus de Curitiba lá e falava assim: você é um homem duro por fora, mas por dentro você é muito mole. E você tem uma chave para esse grupo aqui. Era muito louco, assim, sabe? Então, por exemplo, tinha umas pessoas que... Tinha uma mulher muito chata. A mulher era muito chata, cara. Eu não aguentava aquela mulher. Mas, de novo, a mulher entrou em transe lá e tal, o Bradford falava lá, a chave dessa mulher, dessa pessoa aqui, ela ama o amor. E quem ama amar, ama Deus. Todo mundo ali tinha uma chave. Ou seja, não é se é branco, preto, rico, empresário, se você é inteligente, se você é burro que nem uma pedra, não importa. Tudo é Deus, tudo é o universo, tudo faz parte do Logos cristão. Então, nesse sentido, eu concordo com você também que Dastos nunca fala de caráter pessoal da personalidade temporária. Bacana, né? Falei demais. Alguém quer comentar alguma coisa ali? Gustavo, eu quero fazer uma pergunta. Aham. Assim que você falou que quando a pessoa assim está numa concha tá com depressão, né? Ela está naquela concha de realidade de depressão e que o trabalho é trazer a pessoa para a luz, né? Mostrar algo mais Sim. leve. Assim, como que a gente pode fazer isso? Essa é o elixir, a fórmula. Porque para trazer, assim, não é fácil, né? Trazer uma pessoa, às vezes ela só enxerga aquela situação difícil, não está vendo ali, tá naquela bolha. E aí, eu estou querendo essa fórmula aí. No dia que a gente engarrafar isso, a gente fica rico. Inclusive, as indústrias farmacêuticas, elas tentam engarrafar isso nos químicos, né? Só que esses químicos têm efeito limitado. O máximo que eles conseguem é fazer a pessoa deixar de sentir, né? Fica meio... Pois é, então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte: todo o caminho do Pesquisadores da Verdade é uma fórmula para você sair das suas ilusões, seja na depressão, ansiedade, infelicidade, materialismo, falta de sentido e propósito na tua vida, para um caminho de propósito na sua vida. Pesquisadores é para isso. Todo exercício de meditação, todos os ensinamentos é para fazer você sair das ilusões. Tendo dito isso, tem várias linhas terapêuticas que ajudam as pessoas a sair das suas bolhas negativas, né? Como eu falei, eu fiquei doente agora, né? Depois do Covid, e eu não conseguia meditar direito. Daí eu ia lá no velho lá, sábio lá, o velho yoga lá. O cara me enchia de energia vital. Por 2 dias eu dormia bem, depois eu voltava a ficar doente. Ou seja, às vezes você está meio ruim e você precisa de ajuda externa. Às vezes você não consegue ser o senhor da verdade. Às vezes você vai cair em depressão ou cair em doença por um tempo, né? O ideal é você ter consciência disso e falar assim: olha, eu tô ruim, eu vou numa acupuntura, vou fazer uma massagem, sei que funciona bem, eu gosto da massagista, vou cuidar do que eu tô comendo, não vou comer muita porcaria, não vou tomar muito álcool, porque quando eu tomo álcool eu percebo que eu fico assim, assado, né? Por exemplo, eu adoro vinho, mas depois que eu tomo vinho, se eu tomo mais que dois copos, eu fico com preguiça e eu fico meio irritado, assim, né? Meio com sono, né? Mas eu gosto de tomar vinho. Só tomo no final de semana. Então, assim, para a gente sair dessas bolhas, o ideal seria que a nossa sociedade tivesse xamãs e pajés. Mas eles não existem mais, eles estão escondidos. Porque se eles mostrarem a luz, as máfias
vão vir atrás deles e tentar tirar eles do jogo, porque eles não podem perder dinheiro, né? Então, até mesmo o velho sábio lá que eu tanto falo, ele se chama de massagista, ele percebe que a pessoa está para morrer, elas falam assim, vai ver um médico. Ele não se abre muito, ele se abre mais para as pessoas que ele percebe que tem uma percepção mais aguçada, assim, né? Então, ele fala assim, não, eu não posso te falar o que fazer aqui, porque eu não sou médico. Então, quando eu estava ruim do Covid, eu falei assim, não vou falar o nome dele, né? Mas eu falei, velho, o que eu faço agora? Ele falou assim, olha, talvez você pudesse tomar uma aspirina, vai ver um médico. Por quê? Porque eles sabem que se eles se souberem que ele está agindo como médico, vão ferrar com o cara. Então, a gente tem um problema sério, porque até mesmo entre os acupunturistas, por exemplo, que é uma coisa mais alternativa, existem os acupunturistas que eu chamo de mentalidade ocidental, ou mentalidade mais terceira dimensão, e tem os curandeiros de acupuntura. São os caras que têm o dom, que é uma outra coisa. Então, quando você acha essas pessoas, puta, eu fico grudado nelas. Tem um japonês aqui em Curitiba, que o cara estudou no Japão, né? Ele fala assim até hoje. E ele... eu lembro quando eu ia para Brasília, estava morando em Brasília, eu ia no outro acupunturista, que era japonês também, mas o cara me enchia de agulha, 40 agulhas. Eu não relaxava. Não relaxava. Mas esse cara aqui de Curitiba, de São José dos Pinhais, que é perto daqui, ele usa 3, 4 agulhas. Pô, o que aconteceu aqui? Resetou tudo, né? Dormo bem e tal, né? Eu cheguei para ele um dia... qual era o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele. Ô, japonês, como é que... Eu fui no cara lá, 40 agulhas, não deu muita coisa, você 3, 4 agulhas, e o que tem por trás disso? Ele só falou assim, bom era meu mestre, uma agulha desse tamanho, de cavalo. Sério, ele pegava um agulhão e enfiava assim, e o cara voltava para a vida, o cara voltava a cor, tudo, né? Então, assim, é um conhecimento mais raro, assim. E outra, olha que interessante, né? Eu tenho conheço uma acupunturista, assim, mais esse caminho mais ocidental, que ela conversa, usa palavras, né, e tal, né? As palavras não... As interpretações da minha concha de realidade sobre o meu problema não me levam ao meu problema. Às vezes é tudo uma ilusão. Aí ela tenta espetar isso aí, não dá nada. Aí você vai no véio, por exemplo, o véio pergunta se está sentindo uma coisa, ele toca no teu corpo e dependendo do que ele sente no teu corpo, ele muda, então é mais intuitivo. O Schumann que é o acupunturista. O Schumann, ele tá com o dedo no teu corpo, no outro ele está fazendo uma coisa assim, nos dedos, assim, para ver se cola energia ou não. Opa, colou aqui, espeta. É uma outra lógica, uma lógica energética, né? É o que eu faço. Eu tenho alguns profissionais que eu sei que são bons, e um dos motivos que eu, por exemplo, não fiquei morando na Nova Zelândia é porque lá não tinha, você ficava doente e não tinha para quem ir do lado correr, porque na Nova Zelândia não tem xamã. Na Nova Zelândia só tem médico. Na Nova Zelândia não tem nem chá de boldo para você comprar. Você vai na farmácia lá, chás naturais. Tem um chá de moranga lá que não dá efeito nenhum. Então, você está passando mal em casa, que você comeu muito, está com uma digestão, você está ferrado. Eu falei, eu vou sair desse país, tá louco? Vou morrer aqui. Então, assim, são coisas que, é claro, vai depender da sensitividade, da condicionalidade de cada pessoa, experiências e tal, né? Mas acho que é interessante você estudar um pouco, conhecer alguns terapeutas para te ajudar a tirar desse espaço, dar um empurrão quando você estiver doente, né? Quando a gente fica doente, a gente tem pensamentos negativos, a gente pensa coisas ruins, né? Se a gente está sempre pensando em coisas ruins, aí a gente está numa concha de realidade negativa, aí você tem que praticar os 3 sóis toda manhã, por anos. O bom do pesquisador de verdade é que você não depende do velho, não depende do Schumann, você depende só de si próprio. E você praticando e criando esse hábito, né, você vai se tornando cada vez mais forte e mais sensível. Aí você vai comer carne um dia e fala, esse treco aqui tem uma coisa ruim aqui. O trabalho dos pesquisadores, você vai apurando os teus 5 sentidos. Você vai sentir cheiro de comida estragada enquanto todo mundo está comendo a comida estragada. Ô, Gustavo, quer comer um pouquinho assim? Ah, não, obrigado. Mas vai falar para ele se está estragado, né? Então, por exemplo, se usar a chave de observação, usando a chave de observação, eu percebi que quando eu como galinha, junta um monte de ácido no meu pé.
Eu só preciso comer 3 coração de galinha, junto ácido. Eu adoro comer coxinha, por exemplo, mas eu percebo que o meu corpo não... Então, com o tempo, a gente vai ficando mais sensível com o caminho dos pesquisadores, né? E é isso aí. E esse é um desafio, esse é o grande desafio, você tomar consciência do que é felicidade para você, em todos os planos, né? Material, emocional e psiconoético, né? Quais pensamentos não te ajudam? Você tomar consciência deles, né? Porque por muito tempo a gente vai subconscientemente se irritando com as pessoas, subconscientemente alimentando comportamentos que te tiram energia. E no dia que a gente engarrafar isso, você pode ficar rico. O velho sábio lá de Curitiba, ele tem a agenda cheia. E ele fala assim, eu só cobro R$130 por hora, porque se eu cobrar mais, eu só vou atender os ricos. Vai um monte de gente rica lá. Tem gente rica que vai lá, que percebeu o esquema, que o cara é uma fonte de energia vital, de éter, e os caras separam 2 horas por semana para fazer massagem com ele. E os caras rejuvenescem em 3, 4 anos. O velho tá lá para ajudar todo mundo, né? Ele não faz distinção para ninguém. Então é isso aí. Eu recomendo também se estudar florais, Benícia. Florais tem tudo a ver com... Florais e homeopatia. Tem tudo a ver com os ensinamentos, porque Dascalos, o Marquides fala, né? Que Dascalos pegava via a vibração da doença da pessoa e dava uma contra-vibração. Está num dos livros do Marquides, né? Isso realmente é a base de tudo, né? Você tem que... A acupuntura meio que desbloqueia os canais, né? Mas se você trocar a vibração da pessoa, ela naturalmente também ela tem esses desbloqueios. Ok. Perguntas? Eu queria fazer um comentário. Um comentário sobre a pergunta da Benícia, na verdade. Eu acho que, pelo que eu entendi, a Benícia perguntou não no sentido de ela sair dessa concha de realidade depressiva, mas sim ajudar outra pessoa a perceber diferente, né? Sim. Até porque eu acho que a Benícia, por mais que às vezes a gente se pegue, né, no momento melancólico, eu acho que a gente está no caminho, né? A gente sabe o caminho. Mas realmente ajudar a outra pessoa a perceber é muito difícil. Eu acho que cabe um comentário que de repente seja interessante sobre aquele exemplo do Dascalos, que ele fala para uma mulher que ele vai encontrar uma ervinha. Isso. Só que ele não achou naquele dia, mas ele vai achar e coisa e tal. Então ele foi implantando naquela mulher uma ideia de cura, né? Não imediata, mas prometeu uma coisa. Eu não sei exemplificar aqui agora porque. Sim, eu lembro. Mas talvez o que dentro disso que a Benícia perguntou, esse seja um exemplo, né? De tu, eu não sei usar a palavra agora, mas de tu implantar um elemental. Isso, é bem isso. Né, aos poucos, de forma homeopática, digamos assim, para que ela veja aos poucos uma outra realidade de vida, né? Isso, na verdade, é bem isso. O que Dascalos fazia o tempo todo tentar mostrar para as pessoas, o que ele falava das pessoas que estavam perdidas do outro lado. Ele falava assim, você tenta mostrar uns paraísos para as pessoas e para que elas façam escolha. É uma frase dele essa, né? A minha experiência de psicoterapeuta é que essa coisa mais difícil que tem para fazer na face da Terra é você influenciar uma pessoa para ver e trocar a concha de realidade dela, principalmente se ela perceber que você quer mudar a cabeça dela. Se ela perceber que você quer mudar a cabeça dela, ela se fecha. Então, nesse exemplo da plantinha, ele fez toda uma novela que era muito difícil achar a plantinha que ia curar aquela pessoa. Ele tinha visto na aura que era um problema psicológico, né? Então ele criou uma sugestão hipnótica. Isso, sugestão. Era essa a palavra. Isso, os pesquisadores usam sugestão para si próprios também, né? Ele criou essa sugestão, aos poucos, foi implantando a sugestão que quando encontrasse aquela planta, ela ia se curar. Mas ele fez uma novela. Por que ele fez uma novela? Para adicionar energia e emoção. Finalmente achei a plantinha. Tome agora, você vai ficar bem. E daí a mulher ficou bem. Tem um cara que eu gosto muito. Quando eu conheci o trabalho desse cara, eu praticamente eu parei de procurar. Eu fiquei procurando a solução da garrafinha para dar para as pessoas por uns 20 anos. Várias linhas de psicologia, nenhuma delas me satisfazia.
E a mais efetiva que eu encontrei foi da hipnose ericksoniana. Não a hipnose do compre batom, mas a hipnose ericksoniana. A ericksoniana é assim, você não fala com a mente consciente, você fala com a mente subconsciente. Agora, imagine o poder que você tem de você ficar falando com a mente subconsciente das pessoas. O quanto você pode usar essas pessoas para o teu fins egóicos. Então, quando eu descobri o que eu realmente acreditava que funcionava, eu percebi que eu não queria ensinar aquilo para ninguém, porque eu era corresponsável pelo karma das pessoas usando aquilo para enganar pessoas. Quase todos os políticos usam hipnose ericksoniana. Quase todos os debates eles estão usando hipnose ericksoniana. Por exemplo, eu não sou bolsonarista, tá? Não sou nem da direita nem da esquerda. Posso pensar, né? Mas quando eles falam que ele é um genocida, eles estão usando uma pré-ideia, uma pré-concha de realidade hipnótica, de que porque ele não era tão a favor da vacina no começo, ele mata as pessoas. Qual que é o problema? É uma meia-verdade. Todo mundo concorda que vacina é bom, todo mundo concorda que se você é contra a vacina, você é um cara filho da mãe. Então, eles usam isso para chamar o cara de genocida. Agora, o que será que realmente aconteceu no processo todo? Será que você pode pegar vacinas de outros países e injetar vacina da China, num país que é uma ditadura, por exemplo, e injetar nos brasileiros, assim, sem estudar mais ou menos os efeitos disso aí, da noite para o dia? Será que é responsável? Esse é um argumento. Não vamos entrar em todos os argumentos. A gente vai entrar na dualidade e começar a brigar aqui, né? Mas qual que eu faço os ensinamentos aqui? O tempo todo as pessoas estão tentando usar as nossas conchas de realidade contra a gente. O tempo todo. E a melhor maneira de você influenciar uma pessoa na terapia e em psicologia clínica, na minha opinião, é a hipnose ericksoniana. Se você ler, se eu contar uns casos aqui, eu vou dar um caso de intervenção ericksoniana para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o Bradford Kinney, também ele conheceu o Erickson pessoalmente, né? A família Erickson pessoalmente, ele fez um livro sobre o Erickson. Ele chamava o Erickson de xamã americano, American Shaman. Ele falava assim, esse cara não é psicólogo, esse cara é um shaman, um xamânico, né? Tinha um padre que estava deprimido, que a vida dele não fazia sentido. A vida dele estava terrível, prostrado e tal. Ficava na cama o tempo todo. Aí o terapeuta ericksoniano falou o seguinte, eu entendo a tua dor, entendo o teu peso. Tem uma outra pessoa que carregou uma cruz muito pesada. E essa pessoa foi Joshua, foi Jesus Cristo. E a cruz dele era a mais pesada de todas. Então, o que você vai fazer em casa, então, padre, é fazer uma cruz do teu tamanho, de madeira, e quando você ficar na cama de depressão, você vai colocar essa cruz de madeira em cima de você e imaginar qual foi a sensação que Cristo teve ao carregar a sua cruz em direção ao Calvário. Se vocês prestarem atenção nessa história, vocês percebem que tem uma lógica por trás dela muito louca. Você fala, peraí, mas ele pediu para o quê? Fazer uma cruz na cama e sentir o que Cristo sentiu? Qual que é a sugestão que está tentando ser inoculada aqui no padre? Que a depressão, o peso que ele carrega, faz ele mais próximo de Cristo. E isso já transforma a concha de realidade dele. Isso é muito louco. Tem várias intervenções do Erickson que são, assim, de uma genialidade, que depois se entende o que o cara está fazendo. Agora, você pensar e agir como um xamã, cara, aí algumas você tem que botar, assim, no teu manual de agir durante o dia a dia e começar a praticar. É muito interessante, mas te dá muito poder. É muito preocupante também, porque eu não acho que as pessoas estão prontas para esse tipo de conhecimento. O último cara que era muito bom nisso aí chama-se João Santana, marqueteiro do PT. Toda peça do PT daquela época tinha sugestões de manipulação das pessoas e funcionava. E eu ficava irritadíssimo, porque eu via, né? Eu via que tinha uma armação. Eu conheço como funciona, né? Mas isso aí. Já são 8h01. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém? A gente tem uma meditação nos 20 minutos ainda. Alguém tem algum comentário? Pergunta? Eu vou dar espaço para os outros aí, só eu falei.
Ah, boa. E só pedir 2 minutinhos antes da meditação, para uma pausa banheiro. Não, com certeza. Senão não consigo meditar. Isso o corpo tem que estar tranquilo mesmo. Mas alguém tem alguma pergunta, comentário? Vai no banheiro lá, Luciano. Vai no banheiro que eu vou preparar aqui a meditação. Deixa eu puxar aqui. A gente vai fazer uma meditação hoje junto com a Aki. Eu acho que eu tenho bateria no celular aqui para tocar junto. Deixa eu ver. Tem uma meditação que eu achei aqui, do nada aqui. Eu tenho várias... quando eu vou para a Indiana, eu gravo todas as meditações, né? Para eu entrar em sintonia mais facilmente com a meditação em si, né? Com a vibe. Que hoje a gente vai fazer uma junto com a Aki aqui. Estou esperando o Luciano voltar aí. Alguém mais tem um comentário antes do Luciano voltar? Aqui. Mission Bodies, Conduit. Esse aqui foi... Maker. Esse aqui era Maker. Love Maker. Uhum. Então, você pode ir procurando uma posição confortável, então. Deixa eu dar as boas novas aqui já para o pessoal aqui. A Helena topou de traduzir as parábolas de Dascalos, tá? Tá começando a traduzir as parábolas e a gente achou um jeito de... A gente vai doar essa tradução para a família do Dascalos, então acho que eles... Não vejo que eles vão poder achar de problema de publicar ela no site deles lá e vender o PDF daí. Mas o bom é que vai ter a tradução em português agora, né? Depois eu vou falar com o Rômulo também para ver se a gente começa a traduzir o livro do Joshua, porque tem muita gente falando do livro do Joshua. Traduzir, a Helena vai concordar comigo, é um trabalho longo, difícil, o Luciano passou por isso também, né? Então, tem que começar agora para terminar esse ano. Talvez dezembro. Mas então, continuando, então, voltando ao tópico aqui de meditação, todos os mestres falam que chega um momento que você, como personalidade temporária, você vai abandonar suas conchas de ilusão e você vai ver a verdade. Como que a gente tem contato com a verdade? Se a gente tem todas essas ilusões, a gente não consegue ter toda a total compreensão e consciência das nossas ilusões, como que a gente entra em contato com a verdade? Então, o Bradford Kinney, teve uma época nos workshops dele que ele ficava tocando um pianinho lá, e daí tinha umas pessoas, tipo assim, que eram adoradores de guru, né? Que ficavam gritando, tendo os piti na frente, histérico lá, e daí o Bradford falava assim, gente, calma aí, vocês não estão ouvindo. Ouçam a sintonia. Ouçam entre em sintonia com o que eu estou falando aqui, fazendo aqui, né? E na época eu não entendi direito o que ele estava fazendo. Ele estava tentando mostrar uma coisa além das conchas, né? Ele também comentou de um grupo de místicos, cristãos da Ilha do Caribe, chamado de Shakers de Saint Vincent. Os Shakers, eles entram num êxtase, assim, automático, e eles tentam entrar em sintonia e ter visões, né? É bem raiz isso, assim, uma cultura bem africana, assim, e tal, mas o Shaker, chefe de St. Vincent, ele falava assim, eu tenho o número de Deus. Conecte-se comigo que eu vou discar o número, que aquela simbologia da década de 90 era o número de telefone de Deus. Então, em vez de falar sintonia, que é uma coisa muito abstrata, assim, I got God's number, né? Então, ele entrava naquela vibração e, assim, é uma sintonia para você. Como a gente que está fechado aqui, a gente que está abandonado por encarnações, sem entrar em contato com a sintonia divina, como que a gente entra com a sintonia divina, então? Se a gente não sabe para onde procurar, a gente está cego. Como a gente estava falando aqui com a Benícia, uma pessoa mais iluminada tem que ir lá fazer um círculo lá e começar a vibrar na coisa e você tem que prestar atenção naquilo. Então, quando você vai para a Indiana, e a Aki faz lá as meditações dela junto com o Daniel, quando você vai para Chipre, lá com a Panayota e tal, existe uma vibração no local
que se você usar a tua memória, você pode entrar em contato com ela de novo. God's number. Então a gente vai tentar fazer isso aqui online. Não é o melhor, o ideal é estar na mesma sala, porque toda a linguagem corporal é transmitida, né? Mas eu sei de pessoas que já nessas reuniões online, né, tiveram contato com essa energia, né? Então o que a gente vai fazer hoje? Tem aqui uma meditação muito bonita aqui da Aki, que foi junto com o filho dela. O filho dela foi tocando violão junto com a meditação. É os 3 sóis. É os 3 sóis. Vocês sabem fazer isso. Só que vocês não é questão de palavras ou intelectual, é questão de entrar em sintonia. Então, ela está em inglês. Se você não sabe inglês, preste atenção na tua respiração. E mesmo se você sabe inglês, fica na tua respiração. E eu vou passar os comandos em português nos intervalos. São os 3 sóis. Mas ouçam a voz dela, ouçam o som e deixa rolar. E deixa acontecer. Talvez não seja hoje. Tenho que entrar em sintonia hoje. Não, é um começo. Talvez hoje seja o primeiro passo, né? Então, eu vou tocar aqui a... Estão ouvindo bem, hein? Sim. Vou botar em posição aqui só. Então, eu vou pedir para você sentar em uma posição confortável, tá? O corpo deve estar ereto, sim, mas ele tem que estar confortável. Se ficar muito tenso assim, você vai ficar no teu corpo físico. A ideia é você relaxar o corpo para a gente poder entrar num estado alterado de consciência e ficar mais próximo dos corpos sensíveis, né? Então, como sempre, a gente vai prestar atenção na respiração. E durante toda essa meditação, a gente vai estar prestando atenção na respiração e ouvindo ao mesmo tempo o som. O som que vem lá de Indiana. Inspira, expira. And master the mind life using the kinetic ether and the aesthetic ether. And feel our I-ness, self-awareness inside of the etheric double of our material body. And get familiar with it. Next, using the imprinting ether, we create elementals using the mind light consciously. Inspira, expira. And observation. That means mastering the mind light. So using the kinetic ether, aesthetic ether, we use to our etheric double. And using the imprint, we master the mind light. Introspection exercise, as Daniel said, we visualize and observe our desires, emotions, and thoughts, and we analyze it and correct them, and create the better possibilities using creative thought. Through this process, we are creating living elementals consciously and mastering mind life. This is the skill that has to be acquired before we create the symbol of life. After this training for a while, we start to use the symbol of life as the talisman first, and later construct this living elemental within our etheric double of our material body. So introspection exercise will be an important preparation to establish great foundation for the exercise of the symbol of life. Another great benefit of the introspection is by correcting our emotions and thoughts.
we are reshaping our psychoanalytical bodies towards its perfection automatically, which means that we are already working on the symbol of life without knowing. The reason why we create and work on symbol life is to reshape our present personality toward the perfect archetypal idea of creation. This is a perfect archetypal idea of creation. So we are aiming for the same goal by introspection or work on the symbol of life. For example, Mother Teresa or Saint Francis, they were not working on the symbol of life, but because of their purity and piety, their symbol of life, which is the structure of the human idea, was automatically energized because they were naturally reshaping and completing this archetype through their introspective way of living, expressing divine three nature to others. Introspection contains uncountable benefits and potentials when we diligently continue it every day. Then let's start the exercise. Iniciar agora os 3 sóis. Na mesma sequência que a gente faz as pernas, o plexo solar, coração, cabeça. Breathe deeply and rhythmically. Relax completely. Relaxe completamente. Letting go all tension. Deixe ir todas as suas tensões. Let go all emotions. Relaxe todas as emoções também. Let go all thoughts. Relaxe todos os pensamentos. Put your attention on your breathing. You are breathing consciously now, which means your inner self tries to breathe, controlling your personality. Enjoy the most peaceful breathing. You are free from all your tension now. Observe your breathing. Observe a sua respiração. Breathe in the quality of the highest formless substance of mind light Inspire into your body. a luz mais suave do éter. A luz. Breathe out all low vibrating energies. Que entra na sua inspiração e expire todos os seus cansaços. It accumulates more and more in your body and shine in luminous white light. Brilhe em luz branca, luminosa. Now, using the aesthetic ether
usando o éter estético, sensível. Concentrate and feel your both feet. Sinta seus pés, From the knees down to the toes. sinta dos dedos até o joelho, From the knees to the toes. do joelho até os dedos do pé, brilhando em luz branca. When you feel there, you are already in there. Using the kinetic ether, move up and using the aesthetic ether again. Feel your entire legs Sinta agora todas as pernas agora, down to the toes of your brilhando em luz branca, pura. You might feel tingling vibration or feel them heavier. Talvez se sinta alguma vibração nas pernas. It is easier to feel the place that has more etheric vitality. É mais fácil sentir o local que tem mais éter. Best to feel all parts of your body evenly. You are in your entire legs now. Todas as suas pernas estão brilhando agora. Now, move up again. Using kinetic ether. And using aesthetic ether, concentrate on your solar plexus, behind the navel. Concentre-se no solar plexus agora, plexo solar. You are in your belly now. Now, using the imprinting ether, Usando o éter impressor, visualize sky blue sphere. veja uma esfera de luz azul como o céu, radiando por toda a barriga e abdômen. Around your entire belly. Concentrate and feel more there. Concentre-se ali. You are in the absolute peace of the sky blue light. Você está na paz absoluta Solar plexus da luz azul do céu. in the sphere. Introspect on any disharmonious or unacceptable behavior you may have done today. Perceba agora, nessa luz azul, se teve algum comportamento que não estava de acordo com os mandamentos e ensinamentos que você tenha feito hoje. Completely in the light. Dissolva esses sentimentos e esses comportamentos nessa luz. Yourself, expressing the power of peace Expressando o poder da paz all your behaviors. para todos os seus comportamentos. Do this work within sky blue peace light. You are a peacemaker. E através desse ato você se torna um fazedor de paz, porque você irradia agora a paz. Você dissolve todos os seus comportamentos negativos e você é um fazedor de paz no mundo, dentro dessa luz azul que emana do teu abdômen.
Using kinetic ether, Usando o éter cinético de movimento, slowly up to your chest area. mova para a região do seu peito. Using aesthetic ether, Usando o éter sensível, feel gently in your entire chest area. sinta toda a região do teu peito. No concentration on your material world. You're in your chest now. Você está no seu peito agora. Using the imprinting ether, Usando o éter impressor, veja, visualize visualize beautiful white rosy sphere, uma esfera rosa, branco, and radiant pulsando e irradiando por todo o seu peito, around por your dentro e fora do seu peito. heart area. Concentrate and feel there more. You are in the absolute love, Agora você está no amor absoluto white rosy light da luz cor-de-rosa in your chest. no seu peito. In this sphere, introspect on any unkind and negative emotions and desire you may have had. Perceba agora se qualquer emoção negativa ou desejo que você possa ter tido hoje e dissolva ele Completely completamente in this night. nessa luz do amor Create branco a cor-de-rosa. image of yourself, expressing love all through your emotions. Expresse amor por todas as suas emoções. Do this work within this white rosy pink light. Faça esse trabalho através dessa cor-de-rosa e branco. Maker. E agora você é um fazedor de amor. Você é um doador de amor. A love maker. Using kinetic ether, move up slowly to your head. Usando o éter cinético, vamos mover agora até nossa cabeça. Using aesthetic ether, Usando o éter sensível, estético, feel gently
in and around your head. Sinta dentro e por fora de sua cabeça uma esfera luminosa. You are in your head now. Now using the imprinting ether, Usando o éter impressor, visualize white golden sphere veja uma esfera branco-dourada and radiate que irradia in and around dentro em volta de toda a cabeça. concentrate and feel more there. You are in the absolute presence of the whitish golden light in your head. In this sphere, introspect on any unreasonable and negative thought you may have had today. Introspecte qualquer pensamento negativo que você possa ter tido hoje e dissolva ele completamente nessa luz dourada. Create the image of yourself E veja a si próprio expressing wisdom, expressando sabedoria reasonable thought. com pensamentos sábios. Do this work within this whitish golden light. Expresse isso através dessa luz branco-dourada. You are a wisdom maker. Você é um fazedor de sabedoria, um doador de sabedoria, um polo de sabedoria. Using the imprinting ether, visualize a huge, bright oval shape of white light. Agora veja por último All around your body. um globo de luz branco em volta de todo o corpo físico, dos pés até a cabeça, This com white light um espaço de 30 centímetros em volta. and entering in your body Ele entra no corpo, makes your protege body todo o seu corpo. brighter and brighter. Your body is breathing in and out within this light, all through your pores. Essa luz brilha através de todos os seus All poros. your bodies are cleansing. Todos os seus corpos estão limpos e em harmonia. It's time to sleep.
Veja seus atos no mundo como você deseja que sejam. joyfully moving the world in the image. Visualize a si próprio movendo-se pelo mundo. How happy and exciting you are. Feliz, confiante, animado. And say, thy will be done. E diga que seja feita a sua vontade. Somente aquele que entregar a sua vida a terá. Tá, eu vou gritar. Sorry, I have to call you back. Aos poucos, retorne ao corpo material. And slowly come Ah, back to your present environment again. retornem para o seu corpo presente. Ah. Ok. Pode retornar agora. Ok, algum comentário, alguma pergunta? Se você não está com vontade de falar, é que você fez direito.